Boa noite. Vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, né? E como de praxe, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, o Pai da vida, pela oportunidade, rogar a Jesus que permita aos bons espíritos nos intuir, nos acerenar o coração e a mente para que possamos entender um pouquinho mais sobre essa luminosa doutrina que o Cristo nos legou. Que a paz do Mestre permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Bom, dando continuidade ao nosso estudo sobre mediunidade, hoje nós vamos entrar um pouco na escola de médiuns, para dar sequência até agora no que a gente vem estudando. Nós viemos estudando com André Luiz, viemos estudando livros do Consolador, do Emmanuel, né? Então nós vamos hoje entrar nesse grupo, no tema Escolas de Médiuns, que é justamente baseado também nessas obras do nosso querido Chico, para a gente dar sequência aos nossos estudos. Vamos lá? Quando se fala em como se processar a educação mediúnica no quantum de conhecimento necessário para se iniciar a labuta neste campo vasto de trabalho do Cristo, devemos sempre ter em mente a necessidade de conhecimento dos conceitos básicos da tarefa que se abraça, né? Antes de qualquer coisa, nós sempre entendemos no estudo da doutrina espírita que nós, antes de começarmos qualquer atividade, nós temos que ter um mínimo de conhecimento de como que essa atividade se processa, né? A época de que a característica ostensiva de algumas mediunidades impunha o trabalho desta nas lides espiritistas já se vai desgastadas há algum tempo. Nós percebemos também que há alguns tempos, alguns anos atrás, né, chegávamos numa casa espírita para uma consulta, através de uma conversa fraterna, ou até mesmo uma consulta mediúnica, e quando detectada uma mediunidade assim, um tanto quanto aflorada, né? Então se dizia, olha, você é médium, você tem que trabalhar. Então isso aí já não se impõe mais. Porque a doutrina de Jesus não impõe nada a ninguém. O que a doutrina nos faz? Ela nos esclarece sobre a responsabilidade que nós assumimos diante dos mentores, diante de nós mesmos, diante do nosso projeto evolutivo em relação à nossa mediunidade. Mas não é porque você é médium que você tem que trabalhar, porque senão seria uma imposição. E aí já feriria o nosso livre-arbítrio. E como a doutrina nos diz que nosso livre-arbítrio ele não é absoluto, é relativo, mas em boa parte não sofre interferência dos nossos amigos espirituais, a não ser pela nossa vontade. Então, essa época em que se impunha esse trabalho da mediunidade já vai longe, né? Vamos continuar então, olha. Para tanto, afirmamos que o tarefeiro não deveria basear sua escolha de trabalhar na faculdade mediúnica na obrigação, primeiro, pelo medo, nem tampouco pela curiosidade irresponsável. Olha que coisa interessante, porque muita gente, quando chega na nossa casa espírita e que detecta-se que ela é portadora de um certo grau de mediunidade ostensivo, ela morre de medo. Eu tenho medo de mexer com o espírito. Ninguém vai mexer com o espírito, gente. Nós vamos simplesmente entender essa vida que existe, né? Os dois planos da vida, e entrarmos em contato mais direto. Não que nós não vamos mexer com espíritos. Nós vamos estudar os dois planos. Nós vamos colocar a nossa ferramenta bendita, como nós vamos ver daqui a pouco, né? Como se diz, à disposição dos bons espíritos, dos prepostos do Cristo, para a nossa evolução e também para auxiliarmos aqueles corações queridos que nos procuram, né? Muitas pessoas iniciam-se a mediunidade por curiosidade, através de iniciadores irresponsáveis que, por vezes, nós vemos, não tem conhecimento do que está fazendo, né? Faz porque vê o outro fazer
e acaba criando problema sério tanto para um lado quanto para o outro, né? Como nós vamos ver daqui a pouco. Tanto uma quanto outra escolha traz consequências. Ou seja, na legislação sideral, na lei natural, lei universal, não existe punição nem castigo. O que existe são consequências das nossas escolhas. Nós não somos obrigados a escolher, mas a partir do momento que escolhemos, nós teremos consequências, né? Consequências estas tanto para o médium em questão, quanto para a comunidade mediúnica em que ele está inserido. Porque vejam bem, um médium desequilibrado numa corrente mediúnica, ele consegue, pelo seu desequilíbrio, pelo seu estado de desarmonia, ele consegue balancear a corrente toda. Ele atrapalha, no bom português, né, a harmonia daquele trabalho mediúnico, principalmente se for um trabalho desobsessivo, né? E o exercício mediúnico exige responsabilidade e comportamento ético. Aqui, como costumamos dizer, meus amigos queridos, é que a porca torce o rabo. No português, né, mais chulo. Exercício mediúnico exige responsabilidade e comportamento ético. Temos um amigo espiritual na casa de Francisco de Assis que ele costuma nos dizer: olha, se você não for trabalhar ou exercer a mediunidade com responsabilidade e comportamento ético, nem começa. Continue com a sua mediunidade quietinha onde ela está. Não faz isso não. Você gosta do espiritismo? Vem assistir palestra, tomar passe, mas não se envolva com trabalho mediúnico se você não vai ter condições de manter essa responsabilidade e esse comportamento ético. Nós achamos a princípio, né, quando ele nos disse isso pela primeira vez, um tanto quanto duro, mas hoje nós percebemos que ele está coberto de razão. Porque não há como consolar e esclarecer sem termos o Nazareno como nosso exemplo maior. Não tem como, gente. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? É simples, é só se colocar assim. Qualquer situação em que nós vamos mexer na área da mediunidade, até mesmo no nosso dia a dia, quando queremos ser realmente cristãos. Primeira coisa, o que Jesus faria nessa situação? Essa pergunta nós temos que fazer sempre para nós. Quando nós conseguimos fazer essa pergunta e nos responder, ou seja, deixar que a nossa intuição, o nosso, como se diz, os nossos amigos espirituais respondam, nós vamos perceber que muitas das coisas, muitas das atitudes que tomamos, por vezes, nós deixamos o Nazareno fora. Exemplo? Ora, de repente alguém nos ofende no trânsito, nos fecha no trânsito. Qual que é a primeira reação? Nós queremos, né? Na maioria das vezes a gente explode, tá? Aquele negócio todo. Mas e se Jesus estivesse no meu lugar? O que eu faria? O que ele faria? Né? Então, esse termo de exemplo do nosso Senhor Jesus, que Kardec recomenda através dos imortais na codificação espírita, que nós devemos ter. Nos colocar, a empatia, nos colocar no lugar do outro. Né? Já que nós vamos ser instrumentos, queremos ser instrumentos da espiritualidade amiga, nós temos que ter no mínimo um comportamento ético, não só na casa espírita, nos trabalhos espíritas, como na nossa vida no cotidiano. É o que a doutrina nos ensina. Nós vemos um pouco de dificuldade em manter isso aí, né? Vamos lá, o que André Luiz nos fala sobre a formação do médium no livro Os Mensageiros, né? Ele nos fala que o médium, a formação do médium, define ele diz assim, define o objetivo, nesse livro de André Luiz, da encarnação da maioria dos médiuns. 2 motivos. Primeiro, saldar dívidas, e segundo, dívidas do passado, lógico, né? E elevação espiritual. Quando reencarnamos, portadores, como todos somos da mediunidade, mas aqueles com compromissos de exercer a mediunidade, nós vemos por 2 motivos. Primeiro, saldar a dívida do passado. E segundo, elevação espiritual. Aí quando eu falo assim, então quer dizer que isso aqui vai ser para, né? A minha mediunidade é missão. Gente, não é bem assim. Com exceção, como ele mesmo diz, dos médiuns que reencarnam com tarefa missionária, no caso do Chico, Divaldo, Raul Teixeiras e tantos outros, né? Não só
na seara espírita como fora da seara espírita, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e por aí vai. Tem muitos e muitos que reencarnaram com a mediunidade missionária. Agora, a grande maioria são de espíritos que estão para saldar dívidas do passado. É ferramenta da misericórdia divina para nos auxiliar a saldar dívidas do passado. Com exceção desses, praticamente todos os médiuns assumem compromisso junto à espiritualidade superior, segundo a necessidade de resgate de débitos, às vezes graves, advindo do nosso passado. Ora, se nós estamos na tarefa mediúnica para saldar dívida de passado, por aí já tem, usando a coerência e o bom senso, nós já percebemos que nós não somos nenhum anjo, nem santo, de jeito nenhum. Somos muito devedores da lei, certo? Por sermos devedores da lei, o que nos impulsiona a mediunidade? A buscar saldar essas dívidas, fazer esses resgates da melhor forma possível. E o Pai amoroso nos deu essa ferramenta bendita justamente para facilitar, porque Ele conhece os filhos que tem. Lembra-se como se diz, dos atributos da divindade? Deus é onisciente. Então Ele sabe, Ele conhece os filhos que tem. Em virtude disso, nos deu essa ferramenta bendita. Para quê? Para nos auxiliar nesse resgate, no saldo das nossas dívidas. Porque se nós já faltamos lá no passado, trazemos fortes tendências de fracassar de novo. Então Ele nos deu essas ferramentas justamente para nos auxiliar nessa nossa caminhada. E olha que coisa interessante, até colocamos aqui em vermelho, porque é uma frase fantástica esse parágrafo aqui. Reconhecer a importância da atual encarnação como oportunidade de crescimento pessoal pelo serviço na mediunidade é, sem dúvida, a grande reflexão a que se deve ater todo o medianeiro. Nos reconhecer que, olha, a importância dessa nossa encarnação, a oportunidade bendita que Deus nos deu de estarmos reencarnados nesse momento de transição, portadores de uma mediunidade. Que coisa fantástica, né? Oportunidade de crescimento pessoal. Através do quê? Do serviço pela mediunidade, com responsabilidade e com ética. E talvez, meus irmãos queridos, pelo pouco que nós estamos estudando, pelo pouco que nós estamos acompanhando na literatura espírita, talvez essa encarnação seja uma das últimas em que teremos esta oportunidade antes de passarmos para a regeneração. Então, se nós não reconhecemos esses compromissos que nós assumimos no passado para vir, como se diz, resgatar dívidas, nós vamos nos sujeitar a maiores expiações. E como a Terra está passando de expiação e prova para a regeneração, onde não terá mais expiação, consequentemente, não precisamos nem entrar em detalhes, para saber qual será a lógica das nossas próximas encarnações. Então, vejam bem, por que nós vamos nos sujeitar às maiores expiações? Vamos fazer uma comparação. Nós, de repente, antes de reencarnarmos, nós fazemos acordos, fizemos combinações, nós fizemos contratos, vamos assim dizer, com os que ficaram do lado de lá, com outros que vieram antes de nós ou que virão depois de nós. Existe todo um projeto, ninguém é pego assim a laço e jogado num corpo de carne, numa encarnação, olha, vai, pega pela mediunidade e se vira. Não. A lei universal, a misericórdia divina é tão minuciosa nesse aspecto, que ela nos prepara com tanto carinho
os nossos amparadores, os nossos familiares, os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, para que aquela encarnação, combinada em vários aspectos com outros corações que também precisam resgatar coisas de passado, né? Equívocos de passado. Então nós fazemos aquele contrato, aquela combinação. Nós acordamos, né? Fizemos acordo, olha, eu vou primeiro, você vai primeiro, e quando eu vou me dedicar a isso, para nós juntos nós fazermos aquilo, e por aí vai. Existe toda uma programação. Fazemos esse compromisso, esse contrato. E aí chegamos aqui através do mergulho na carne, e na grande maioria das vezes nós nos esquecemos desses compromissos, né? Voltamos. O Pai vai nos castigar? Não, já disse, não existe castigo. Não existe punição, existe consequência. Qual é a consequência nossa hoje aqui nesse nosso mundo material, que ainda é muito imperfeito, quando nós fazemos um contrato e quebramos parte desse contrato, né? Nós ficamos com um débito, certo? No plano espiritual, a mesma coisa. Retornamos, deixamos de cumprir boa parte do contrato, partes desse contrato. Deus vai nos castigar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele vai nos dar novas oportunidades, só que ele não faz a nossa parte. O que nós combinamos e nós não cumprimos, nós vamos voltar novamente. Só que aí com um novo contrato, mas aquele que você deixou de cumprir no passado. Então, quer dizer, a tarefa vai ser um pouquinho mais como se diz, mais complicada, assim, um pouco mais, né, mais dura, mas nós não teremos punição, teremos consequências pela nossa falta de compromisso feito no passado. Então, não reconhecer esses compromissos sujeita-nos às maiores expiações. Então, por causa disso, ou seja, nós vamos acumular débito. Isso parece com dívida de cartão de crédito, né? Pegando assim bem a comparação mais grosseira, mas de repente nós temos um cartão de crédito, fazemos um compromisso com o cartão de crédito, chega no dia do vencimento, nós não temos como pagar todo o cartão. Nós temos a opção de pagar parte dele, né? Não temos? E a outra parte? Como é que fica? Eu vou continuar usando o cartão, só que no outro mês vai vir o que eu usei, mais o juro e o remanescente da parcela anterior. Não é assim? Não é assim que muita gente, principalmente aqui no Brasil, se afunda em dívida em cartão de crédito em virtude disso? A nossa vida mediúnica é a mesma coisa. Bem parecido. Ou seja, você não é obrigado a comprar no cartão de crédito. Você compra porque você quer. Você sentiu a necessidade, vai lá e compra. Ninguém te obrigou. Pegou sua mão, foi lá e enfiou o cartão na maquininha. Não, você fez porque você quis. A mediunidade é a mesma coisa. Ninguém nos obriga, mas nós vamos lá e pedimos. Não, eu quero essa ferramenta, me dá, porque com isso eu vou conseguir mais, como se diz, eu vou conseguir mais crédito para me trabalhar. E é tal qual o cartão de crédito. A misericórdia nos dá. Só que nós temos que honrar o nosso compromisso, né? Por quê? Porque, vejam bem, o longo preparo anterior à reencarnação que todo médium recebe, dá a este médium perfeitas condições para o desempenho da tarefa. Então, como nós já dissemos, a gente não é jogado na encarnação de qualquer forma. Não. Nós temos um preparo, né? Nós temos um preparo anterior. É essa preparação que estrutura a psique do médium para a percepção metafísica. É feito lá, não é aqui. Ele já vem de lá com essa preparação. E preparação esta que lhe dá condições de transitar pelos dois planos da existência de forma natural. Que planos são esses? O físico e o espiritual. Preparação essa que lhe fornece o arcabouço físico, ou seja, o corpo, capaz de suportar os embates fluídicos que o exercício mediúnico enseja, preservando-lhe, a saúde física e emocional. Porque tem pessoas que ela é
tão debilitada física e emocionalmente que ela não tem como exercitar uma mediunidade de desobsessão, por exemplo. Uma mediunidade de psicofonia. Porque aí acaba de se arrebentar, né? Então, até nisso, nesses mínimos detalhes, a espiritualidade amiga e querida nos prepara bem antes de reencarnarmos para que a gente possa ver. Hoje eu tenho o corpo perfeito para o trabalho mediúnico que eu me propus a realizar. Deus não coloca fardos em nossos ombros superiores às nossas forças. O aporte do quanto energético é para uso na labuta mediúnica. Eu vou ter aquele quanto energético para trabalhar minha mediunidade, porque eu pedi, eu me programei, eu fiz compromisso com aquilo. Agora, chegando aqui, eu posso, de repente, como a maioria das pessoas por vezes fazem, né? Até por falta de conhecimento, ou pelo medo, ou pela aquela curiosidade que nós vimos lá atrás, né? De repente joga a oportunidade fora. Ou encaminha todo esse preparo para um outro tipo de trabalho, para um outro tipo de atividade. Porque existe o trabalho mediúnico nas sombras e na luz. Nós optamos, não é verdade? O tempo de preparação espiritual depende, vejam bem que coisa interessante, o que André Luiz nos fala, o tempo de preparação espiritual depende da necessidade individual em face do trabalho a ser desenvolvido. Então não adianta nós querermos, eu vi fulano trabalhando mediunicamente, que coisa linda, eu quero fazer igual. Não é assim. Porque cada um tem uma necessidade de trabalho, o compromisso firmado antes de vir. Mas eu acho linda a mediunidade do Chico, de pôr a mão no olho e escrever 2, 3 horas ali. Isso é o Chico. Isso é o Chico, gente. Nós podemos ter isso aí? Talvez um dia. Mas, na grande maioria, a Chico é a mediunidade missionária e a nossa é de resgate. Então, a grande maioria das nossas mediunidades são para quê? Para estender as mãos àqueles nossos irmãos que ficaram para trás. Ou seja, nosso quanto energético ainda é para trabalhar nessa área, na mediunidade, no esclarecimento, né? No consolo, no auxílio aos espíritos ainda equivocados, e que infelizmente muitas casas espíritas, eu já disse isso e repito, muitas casas espíritas estão expulsando os espíritos da casa espírita, eu não sei porquê, né? Mas nós respeitamos. Né? Não pode deixar mais manifestar espírito mais aqui, dá-se a impressão que os médios dali evoluíram a um ponto de que só aporta naquela casa espíritos luminares, né? Nós não entendemos muito, mas também não temos nada a ver com isso. A gente só observa como modo de estudo. Então, esse tempo de preparação, como André Luiz nos diz, depende da necessidade. Cada um tem a sua necessidade individual do trabalho que ele vai realizar. Ou seja, do acordo que ele fez, do compromisso que ele fez antes de reencarnar. Então, um traz a mediunidade da vidência, outro da clarividência, outro traz a mediunidade intuitiva, outro traz a psicofonia, outro traz a psicografia, e assim vai. Nós não queremos, queremos deixar bem claro aqui que nós não podemos querer exercer a mediunidade porque nós vemos fulano fazer, ciclano fazer. Não, cada um tem a sua, e é importantíssima na cadeia do trabalho do Cristo, na seara do Cristo. Ele precisa de todos os seus trabalhadores. Não, mas eu estou na casa já faz 10 anos, estou só servindo água ali. Aquele trabalho seu é importantíssimo na casa espírita, no todo. O que seria de nós, do nosso bairro, vamos pegar aqui o Brasil, né? Nosso estado, nossa cidade, o nosso bairro, se não existissem os garis? O que nós íamos fazer da vida? O que os grandes médicos, juízes, as autoridades iriam fazer se não tivessem os garis? Então todos têm a sua importância no trabalho do mestre, como temos todos a importância na sociedade em que vivemos. E para encerrar, que já deu o nosso tempo, estar dotado de mente mediúnica é possuir um crédito a mais, da mais séria relevância, do qual dará conta o indivíduo
diante dos desígnios divinos, que lhe oferecem ensejo para reajustar-se perante a lei. Então, a partir do momento que abraçamos a mediunidade, nós adquirimos esse crédito. Lembra que nós falamos do cartão de crédito como comparação? Nós já recebemos o cartão com limite altíssimo da mão do nosso Mestre Jesus. Um crédito da mais séria relevância. Só que esse cartão, nós vamos dar conta do uso desse cartão diante dos desígnios divinos. Porque esse cartão nos foi dado para que pudéssemos melhorar as ferramentas para ajustar-nos perante a lei em virtude dos nossos equívocos de passado. Vamos continuar na próxima quarta. O assunto é muito gostoso, não é mesmo? Meus irmãos queridos, deu o nosso horário. Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça conosco hoje, agora e sempre. Um beijo no coração de todos vocês.